Capítulo 1233, Instrumento de busca tradução. Lord Atrocitus revisão. Lachuel Padrin Zhao Feng usou uma matriz de teletransporte para se teletransportar para alguma área desconhecida, mas as facções ainda eram capazes de restringir a região, então eles começaram a pesquisar rigorosamente algumas facções perto da Torre Estelar. No entanto, todas essas facções receberam a notícia um pouco tarde, e Zhao Feng era hábil em movimento instantâneo, então ele havia muito tempo havia partido dessas áreas. Assim, uma busca de meio ano resultou em nada. Quando foi descoberto que Zhao Feng estava no perímetro da zona de Golong, todas as facções que buscavam a prisão de Zhao Feng imediatamente começaram a se mover. Zhao Feng previu isso, mas não havia nada que ele pudesse fazer a respeito, exceto tentar deixar a zona de Golong o mais rápido possível. Os especialistas deuses verdadeiros viveram por muito tempo e os deuses antigos eram praticamente imortais. Eles podiam procurar Zhao Feng por várias centenas de anos e falhar, mas a busca continuará inabalável. Isso pode durar 1000 anos, 10.000 anos ou até mais. Depois de passar bastante tempo, o número de pessoas patrulhando a fronteira da zona de Golong aumentaria, tornando impossível para Zhao Feng partir, mesmo que esperasse dezenas de milhares de anos. Nesse meio tempo, era bem possível que ele fosse encontrado. Além disso, Zhao Feng não suportaria permanecer escondido por dezenas de milhares de anos. O tempo que ele passou cultivando até agora não ultrapassou 50 anos. Por isso, optou por aproveitar esse período em que a maioria das equipes de busca não havia chegado para apressar seu passo e deixar a zona de Golong. Enquanto Zhao Feng pudesse deixar a zona de Golong, a busca por ele se tornaria muito mais difícil. Essas facções poderiam convocar os ventos e chamar as chuvas na zona de Golong, mas não seriam capazes de fazer grandes ondas em outras zonas. Um homem estava viajando sozinho ao longo de uma infinita cordilheira gelada. O homem tinha um rosto frio e indiferente, cabelos louros e claros voando atrás dele com o vento como uma luz fluindo. Humano, para ousar invadir meu território, você não distingue a vida da morte. O rugido furioso subiu de repente de uma montanha distante de gelo. Estou apenas de passagem. Não quero dizer mais nada, Zhao Feng respondeu friamente. Nesta jornada, ele viajou por nada além de zonas perigosas e proibidas. Essas regiões não só tinham ambientes vis, mas também eram ocupadas por grandes rebanhos de bestas Yao. Zhao Feng diria essas palavras todas as vezes, mas todas as vezes, aquelas bestas Yao que descobriram Zhao Feng o atacariam. Desta vez não foi exceção. Duron. A montanha de gelo estremeceu quando várias figuras gigantescas e arrepiantes brilharam. Olhando de perto, Zhao Feng estava enfrentando 3 pássaros enormes, suas enormes asas brancas bloqueando o sol, mas suas caudas eram de dragões. Deuses Yao de 3º grau. Zhao Feng parecia dificilmente afetado por esses pássaros. Zhao Feng havia até encontrado os deuses Yao do 4º grau em sua jornada. Ele poderia lidar com um único deus Yao de grau 4, mas se fosse um deus Yao de grau 4 e muitos subordinados, Zhao Feng teria que usar seus trunfos para escapar. Procurando a morte. De acordo com o cultivo humano, você é apenas um ou quase deus comum, mas ousa nos desprezar. Os pássaros de asas brancas ficaram furiosos instantaneamente e começaram a bater suas asas, convocando sua energia de intenção. Cabum. Os céus e a terra escureceram, a temperatura caiu e uma forte tempestade de granizo desceu. Morram. Zhao Feng agarrou o selo do deus antigo, ativou seu corpo sagrado do relâmpago e atacou. Um golpe casual de Zhao Feng desencadeou um relâmpago intimidante de 5 cores. Este vasto esplendor de 5 cores possuía uma força ilimitada que parecia capaz de separar este mundo de gelo e neve. Este pirralho é bastante forte. Os 3 pássaros atacaram juntos, enchendo os céus com penas geladas que voaram em direção a Zhao Feng. Essas penas geladas eram afiadas e infundidas com a energia do gelo. Os deuses verdadeiros de 3º grau normais morreriam ou seriam gravemente feridos por tal ataque.
No entanto, Zhao Feng se lançou neste ataque, empurrando seu corpo sagrado do relâmpago de forma que ele foi cercado por uma camada de relâmpagos de 5 cores enquanto ele se chocava contra os 3 pássaros de asas brancas. No momento certo, Zhao Feng usou sua técnica de linhagem ocular nos 3 deuses Eao. No piscar de olhos, os 3 deuses Eao foram colocados no chão. Um deles foi morto enquanto os outros 2 ficaram gravemente feridos e fugiram. Zhao Feng continuou sua jornada. Desde o primeiro teletransporte, Zhao Feng não teve um momento para descansar, nem mesmo para estabilizar seu cultivo. Por essa razão, Zhao Feng ocasionalmente travava uma batalha real para se aprimorar. Claro, ele não prolongaria uma batalha intencionalmente. Afinal, ele estava sendo perseguido. Durante o resto desta jornada, não tenho mais um mapa detalhado, disse Zhao Feng como uma expressão indiferente. Depois de algum tempo, Zhao Feng finalmente se despediu daquela terra fria e gelada. Zhao Feng agora passava cada momento observando seus arredores distantes. Depois de viajar por algum tempo, Zhao Feng finalmente descobriu um grupo de 4 pessoas. O mais forte desses 4 era um deus verdadeiro de 3º grau, enquanto os 3 jovens restantes eram apenas quase deuses. Senhor Fan, quem é esse Zhao Feng? Como ele conseguiu fazer essa bagunça? Ele até ofendeu o Salão da Noite Violeta. Perguntou curiosamente um jovem com uma tatuagem em espiral verde na testa. Estamos apenas entregando um objeto. Não precisamos nos preocupar com mais nada, respondeu imediatamente o ancião careca que os liderava. No entanto, Zhao Feng foi alguém que fez um terremoto na zona de Golong sem pertencer a nenhuma facção. O ancião Fan estava naturalmente muito interessado nele também. Neste momento, o ancião Fan notou uma atividade estranha em sua dimensão interespacial. Isto é ponto. O ancião Fan enviou seu sentido divino para a dimensão interespacial. Dentro havia 3 instrumentos de prata em formato quadrado. Cada instrumento tinha uma pérola de cristal de prata embutida nele. Nesse momento, essas pérolas estavam piscando, a frequência entre as piscadas ficando cada vez mais curta. Estes são instrumentos de busca que me foram dados pelos meus superiores. Se um instrumento de busca começar a piscar, significa que o alvo está dentro de um determinado intervalo. O rosto do ancião Fan congelou em choque. Ele sabia, naturalmente, que esses 3 instrumentos de busca foram feitos especificamente para procurar Zhao Feng. Vosh. O ancião Fan respirou fundo enquanto se concentrava no horizonte distante. Ele viu que parecia ser um jovem muito gentil e erudito se aproximando deles lentamente. Ele parecia estar apenas no pico do estágio do reino da luz mística. Senhor, desejo trocar informações cartográficas com você, disse o jovem com um sorriso caloroso e amável. Essa pessoa era o único clone que Zhao Feng nunca havia mostrado, Zhao Wei. Na zona de Golong, até mesmo as crianças já conheciam o rosto de Zhao Feng, então, para ocasiões como essas, Zhao Feng sempre fazia Zhao Wei aparecer. Infelizmente, Zhao Wei não era muito forte. Caso contrário, ele poderia simplesmente se esconder com Zhao Wei e fazer com que ele usasse as matrizes de teletransporte pertencentes a algumas facções menores. HMPH. O que você tem que trocar pelo nosso mapa? Um jovem viu a aparência débil de Zhao Wei e imediatamente zombou. O que um mero cultivador de estágio do reino da luz mística poderia ter que pudesse ser trocado pelo mapa do ancião Fan? Cale a boca. O ancião Fan rugiu de repente, deixando o jovem estupefato. Jovem irmão, esta deve ser sua primeira vez aqui. Se precisar de informações de mapa nas proximidades, você pode trocá-las pelo mapa que você tem atualmente. O ancião Fan, desconfiado, começou a examinar Zhao Wei. No entanto, exatamente neste momento, houve uma ondulação espacial, e várias figuras poderosas desceram ao campo. Vosh. 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 Zhao Feng, Zhao Wang e o dragão serpente imediatamente cercaram o ancião Fan e seus 3 jovens pupilos. Entregue o mapa e me diga como você sabia que era eu. Zhao Feng latiu friamente. Nessa jornada, houve várias vezes em que o descuido momentâneo da parte de Zhao Feng quase levou a um erro grave. Por esse motivo, Zhao Feng era agora excepcionalmente prudente, não se permitindo deixar uma única pista para trás.
Agora mesmo, este ancião repreendeu uma pessoa de sua própria raça, mostrando que ele estava claramente um pouco nervoso por causa de Zhao Wei. Depois, o ancião começou a examinar Zhao Wei com um olhar profundo, como se estivesse pensando claramente em algo. Ancião Fan, o que está acontecendo? Os três quase deuses imediatamente entraram em pânico. Essas três pessoas adicionais que apareceram diante deles não pareciam ter cultivos fortes, mas suas auras eram incrivelmente intimidantes. Bom senhor, por favor, nos perdoe. Podemos garantir que não revelamos sua localização. O ancião Fan imediatamente implorou. Ele tinha ouvido muitos rumores sobre Zhao Feng, então ele sabia que ele sozinho não era páreo para Zhao Feng. Passe para cá. Zhao Feng ordenou friamente e impacientemente. Sim. O ancião Fan deu imediatamente a Zhao Feng as informações do mapa, bem como os três instrumentos de busca. BZZZ. BZZZ. Enquanto os três instrumentos de busca flutuavam até Zhao Feng, eles começaram a piscar tão rapidamente que pareciam estar sempre ligados. Quando Zhao Feng pegou os instrumentos de busca e enviou seu sentido divino para eles, ele soube o motivo. Esses três instrumentos de busca imitaram a energia da alma de Zhao Feng. Enquanto a energia de sua alma aparecesse por perto, eles soariam o alarme. No nível do Deus verdadeiro, alguém poderia facilmente mudar sua face, mas a energia da alma era impossível de alterar. Bang! Zhao Feng explodiu os três instrumentos de busca em pedacinhos. Depois de pegar as informações do mapa, Zhao Feng saiu. Senhor Fan, era Zhao Feng? Perguntou uma jovem com os olhos arregalados, apenas ousando fazer essa pergunta depois que Zhao Feng foi embora. Ele nos deixou ir. Outro jovem disse, seu coração ainda batendo forte de medo. Os instrumentos de busca não podem ser entregues e seu paradeiro será exposto de qualquer maneira, então ele decidiu que era inútil nos matar. O ancião Fan explicou. Depois de obter as informações do mapa, Zhao Feng saiu imediatamente. Mestre, esse tipo de instrumento de busca foi construído pela civilização da raça Legado do Céu, e o processo de uso é bastante complicado. Ainda não foi espalhado, mas uma vez totalmente distribuído, contanto que você ainda esteja na zona de Golong, você será encontrado não importa onde se esconda. O dragão serpente enviou uma mensagem. Ele esperava que Zhao Feng pudesse deixar a zona de Golong o mais rápido possível. O dragão serpente naturalmente conhecia esse tipo de instrumento de busca único. Mesmo se alguém estivesse escondido em outra dimensão, o instrumento de busca só precisaria chegar a uma certa distância para descobrir alguém. Mesmo se alguém estivesse em outra dimensão, ainda existia na estrutura espacial maior do antigo reino desolado dos deuses. Isso incluiu a dimensão do manto do espaço-tempo e o reino dos sonhos da era antiga. Eu sei, Zhao Feng disse, sua expressão afundando. Esse grupo de 4 era de uma facção próxima. Aquelas facções de 4 estrelas que o perseguiam, assim como o Salão da Noite Violeta, provavelmente tinham um grande número de tais instrumentos de busca. Uma vez que esses instrumentos de busca fossem totalmente distribuídos, eles seriam capazes de senti-lo mesmo se Zhao Feng se escondesse no manto do espaço-tempo ou no reino dos sonhos da era antiga. Felizmente, só me resta um pequeno caminho pela frente. Zhao Feng se acalmou. Após obter as novas informações do mapa, Zhao Feng confirmou sua rota. Svish. Ele vestiu o manto do espaço-tempo e começou a usar o movimento instantâneo para viajar por áreas perigosas sem pessoas.